A gente tem até uma reportagem, eu mandei até para o meu pai aqui, pai, eu mandei aí para o Zap para você, para saber como você faz, se você caiu ou não nesse golpe. Como é que caiu, coitados? As pessoas, não dá nem para dizer que caiu no golpe, foram roubados, né? É um roubo aí. E aí tem passo a passo, tem realmente que baixar o aplicativo, o Josias vai fazer isso lá para o pai dele, tem que baixar o aplicativo para que possa fazer, acessar o site também é possível, para que você possa descobrir. Está na nossa página do UOL, esse passo a passo para que você consiga descobrir se você foi vítima e, mais do que isso, você também bloquear. Agora tem um outro ponto, que é você conseguir o dinheiro de volta. E aí a Advocacia Geral da União criou ontem um grupo especial para buscar a recuperação do dinheiro descontado irregularmente dos aposentados e pensionistas. 8 advogados públicos estão atuando nisso e vão propor medidas judiciais e administrativas para obter a reparação dos valores descontados e os danos causados contra o INSS. A gente até estava falando disso antes, o Josias e o Sakamoto falaram sobre a necessidade, a urgência do governo dar uma resposta rápida a isso. Ontem mesmo o governo já deu essa resposta ao criar esse grupo, ao unir 8 advogados públicos para que façam justamente as propostas de medidas judiciais e administrativas a serem tomadas pelo governo para poder ressarcir essas vítimas. O advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que o Estado brasileiro, os aposentados e pensionistas foram lesados, foi o que ele disse, por um esquema e por isso também vamos buscar, disse ele, vamos buscar a responsabilização das entidades que promoveram os descontos ilegais e a recuperação de cada centavo desviado. Então, duas frentes aí. Primeiro, em arrumar medidas judiciais e administrativas para que esses aposentados recebam o dinheiro de volta e, por outro lado, um processo a essas entidades que roubaram o dinheiro dos aposentados e pensionistas. Então, tá aí duas medidas importantes, né, o Sakamoto, aí da Advocacia Geral da União, que vai por essas duas frentes. Primeiro, ressarcir os aposentados, por outra, cobrar daqueles que roubaram, né? Sim, não pode deixar o buraco ficar dentro do erário, assim, né? Quem roubou tem que pagar e tem que arrestar bens, tem que tirar o dinheiro, não importa que seja a pessoa do sindicato, um político, um empresário que ajudou, porque vamos ser sinceros, há sindicatos sérios, como eu falei, e há sindicatos que operam, na verdade, como caça-níqueis, né? O Brasil tem mais de 10 mil sindicatos de trabalhadores, mais de 5 mil sindicatos patronais, né? E você tem esse problema, na verdade, né? Ele vai ocorrer em ambos os lados, assim, né? Nesse caso, é claro, afeta os trabalhadores, mas sindicatos de fachada que servem apenas para locupletar o erário público ou os trabalhadores e o enriquecimento de pessoas dentro existem em ambos os lados e sempre existiram. Inclusive, esse é mais uma das vários tipos de fraudes que acontece, né, de filiação compulsória, de tantas outras coisas que a gente vê acontecendo. Agora, o ponto, Fabiola, é que é o seguinte, teve um momento em que os sindicatos eles tiveram um papel ativo importante, principalmente sindicatos que atuam com trabalhadores rurais, para o processo de aposentadoria, uma vez que você não tinha internet. Né? Então, o que acontece? Eles ajudavam a recolher documento, a entrar com processo, tudo. Então, muitos trabalhadores acabaram se filiando aos sindicatos no final da vida por conta disso. Era um outro processo, eles mantinham, inclusive, toda a assessoria nos tempos seguintes. O que aconteceu, como o Josias bem colocou, hoje a gente vive numa era digital e o aplicativo do INSS, ele pode não ser acessível para todo mundo, por conta exatamente de como vocês falaram do analfabetismo digital, mas muitas cidades já têm processos, já têm locais para ajudar, considerando o aplicativo, considerando o site, que facilitou muito a vida desses trabalhadores e tornou muitos desses sindicatos desnecessários para o momento deles conseguirem o benefício. As pessoas podem conseguir o benefício sem a ajuda do sindicato, às vezes com a ajuda do vizinho, com a ajuda da prefeitura, com a ajuda de outra coisa. Então, o que acontece? Você tem um grupo muito grande de trabalhadores que se tornaram filiados do sindicato, se mantiveram como filiados, né? Lembrando principalmente que no caso do campo, você tem a aposentadoria especial rural, né? E você tem depois você tem uma diminuição
por conta exatamente da chegada da internet. O que aconteceu é que deveria ter continuado diminuindo, né, o número dessas contribuições assistenciais, exatamente por conta da facilidade de se conseguir agora, da necessidade, da pouca necessidade que se tem dessa assessoria jurídica. Lembrando, é claro, que há sindicatos decentes que oferecem coisas que os aposentados querem e aí está sendo oferecido plano de saúde, outras coisas, e as pessoas se beneficiam. O que acontece é que, ao longo do tempo, aconteceu o contrário, foi aumentando o número de sindicalizados, de filiados, e aí, exatamente por conta disso, acendeu a luz amarela da fiscalização. Então, Fabiola, ó, vai ter muita coisa e, olha, não acabou ainda. Vai ter muita gente, isso aqui vai se desdobrar bastante e eu desconfio de dizer que vai pegar gente de todos os campos ideológicos. Todos os campos ideológicos e além dos sindicatos, ô Sakamoto, ontem foi muito curioso que na coletiva tinha todo aquele cuidado para falar sobre o envolvimento do INSS nessa história, do governo nessa história. Porque, além do presidente do INSS, outros servidores públicos foram afastados. Dá para cravar que o INSS também está envolvido? Que você tem um envolvimento do órgão de duas formas possíveis, né? Quando você vai ler, inclusive, todo o acórdão do TCU, todo o material também produzido pela CGU, né? Que foi muito diligente nesse sentido, você tem duas possibilidades. O Josias resumiu já, mas a primeira é por incompetência, a segunda por má fé. Eu acho, como eu acredito que existe sempre um mix das coisas, é uma mistura, né? Tem gente, você não consegue o tamanho dessa operação sem ter gente dentro do órgão conivente com sacanagem. Então, deve ter gente conivente com sacanagem. É o ministro? É o diretor do INSS? É o diretor de benefício? Não dá para saber, isso aí vai ter que passar por investigação. Só que, independentemente disso, eu volto ao ponto. O INSS é um órgão importantíssimo, ele administra bilhões e bilhões e bilhões e não tem gente suficiente para isso. A falta de pessoal do INSS é um problema crônico de muitas administrações da República. A fila, é fácil dizer, gente, fila do INSS. Mas não dá para deixar isso como desculpa, né, Sakamoto? A falta de funcionários para eles roubarem, para ter... Mas é que dá, o ponto mas não é só essa roubalheira, a questão é outra. É que a gente ainda não está na idade, mas a gente pega os nossos pais, por exemplo, e vê como é difícil conseguir uma aposentadoria. Agora, com os aplicativos aqui e ali estão melhorando, mas ainda assim é muito difícil em muitos lugares do Brasil conseguir uma aposentadoria. Sim, são vários problemas. Prova né? de vida, foi um inferno, tiveram que mudar. Gente, falta de forma crônica. Sim. E aí o que acontece? Se você não resolve essa questão, isso aqui, gente, o que na verdade eu estou querendo dizer é o seguinte: explodiu uma bomba. Só que o INSS tem muitas bombas que podem ser explodidas ainda. O INSS é um órgão importantíssimo que administra a questão da Seguridade Social no Brasil e não tem gente suficiente. Evoluiu-se bastante com relação à inteligência artificial, evoluiu-se bastante com relação ao atendimento digital. Ainda é insuficiente. A gente conversa com as pessoas dentro dos órgãos, as pessoas que acompanham, as pessoas honestas, né, que dedicadas, que acompanham e falam, falta gente. O que o TCU e o Haroldo Cedar falou foi o seguinte, se o INSS não tem estrutura para tanto, então não deveria ter autorizado todos esses descontos. Porque se você não consegue fiscalizar posteriormente, então você nem concede o desconto do desvio. Vocês estão entendendo? Se o INSS seria incapaz de fiscalizar aqueles descontos, então não deveria nem ter autorizado que eles acontecessem em folha. E esse é o ponto de R$1 milhão. Se 1 bilhão, ou melhor, 6,3 bilhões de reais. Se um órgão que topa fazer essa concessão automática, esse desconto automático, é incapaz de fiscalizar, por que ele concedeu isso aqui? Então, esse é o ponto e é isso que o governo está evitando responder, Fabiola. Porque, em última instância, existe uma responsabilidade intrínseca. Se tinha só 3 pessoas, 5 pessoas no departamento responsável por fiscalização, por que eles toparam ter o desconto? É isso que o governo não consegue responder. É curioso, eu até estava vendo aqui pelas redes sociais o senador Flávio Bolsonaro falando roubaram o dinheiro dos aposentados. Esse discurso, inclusive, da oposição que vai chegando agora é curioso, porque o roubo,
desde 2019. Todo o governo Bolsonaro teve roubo dos aposentados e pensionistas também. A gente está falando de um golpe aos aposentados e pensionistas que atravessa governos. Não é uma coisa do governo atual. O governo atual também responsável por isso, porque aconteceu desde 2023 até agora, que foi agora que eles resolveram revelar tudo isso, mas essa investigação está acontecendo desde 2023 e durante todo o governo Bolsonaro, essa roubalheira dos aposentados e pensionistas aconteceu. Bom, para quem não consegue acessar aplicativo e tudo mais, tem um telefone que você pode ligar, é 135. Aí uma dica aí para os aposentados e pensionistas, 135 você pode ligar. A gente vai a um intervalo para quem está nos acompanhando na TV, mas a gente segue aqui pelo nosso YouTube, ainda finalizando essa história e trazendo mais serviços para os aposentados e pensionistas. O Josias, tem vários comentários muito interessantes que chegam aqui. Um é da Gidene. Em toda essa confusão de devolver o dinheiro e tudo mais, ela falou assim, eu só queria saber uma coisa, por que não devolvem na conta do aposentado e do pensionista da mesma forma que eles roubaram? Quer dizer, da mesma forma que eles vão lá, pegaram, vão lá e devolvam. É o que está dizendo a Gidene. E a Bia diz, olha, eu trabalho na área de telecomunicações e vários colegas aposentados tiveram os descontos sem autorização. Não é que o aposentado autorizou, foi o governo que autorizou o outro lá e descontar. E aí ela diz que quase todos, depois que conseguiram bloquear, já tiveram a devolução do dinheiro. Está aqui a Bia falando da experiência com os colegas dela de trabalho. Mas é interessante aqui a posição dos nossos ouvintes, Josias, da forma como isso deve ser resolvido e devolvido aos aposentados.